Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, live sobre atividade física e assoalho pélvico, quais os pontos de atenção que devemos ter. Então, hoje é uma live que a gente vai falar sobre o impacto dessa atividade física em assoalho pélvico, algumas evidências científicas para comprovar sobre esse impacto, falar da nossa atuação também, que são pontos fundamentais para a gente ter em mente na hora de orientar muito bem a nossa paciente, principalmente pensando na nossa gestante. Então, eu trouxe aqui também algumas evidências falando sobre esse assunto, até porque a maioria das nossas pacientes hoje são ativas, o que é muito bom, mas a gente sempre tem que estar se perguntando qual o impacto dessa atividade também no assoalho pélvico. Então é isso que a gente vai discutir hoje nessa live. Essa live ela fica salva até amanhã à noite aqui no meu Instagram e depois ela vai lá para o canal do YouTube e também na minha página do Facebook. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, atividade física e assoalho pélvico, não deixa de colocar aqui nos comentários para que a gente possa discutir também aqui durante essa live. Outro ponto importante é que não venha para essa live sozinha, então sempre chame uma colega físio para estar aqui com a gente, é só clicar aqui nesse aviãozinho e convidar as colegas para compartilhar também desse conhecimento e desse momento de aprendizado aqui. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. A nossa live de hoje é sobre atividade física e assoalho pélvico, quais os pontos nós devemos ter atenção. E eu já vou começar a falar sobre uma evidência de 2020, uma revisão sistemática que encontrou uma taxa de prevalência de incontinência urinária entre atletas do sexo feminino de 25,9% em diferentes esportes, sendo a incontinência urinária de esforço a mais comum. Dentre essas atividades, verificou-se que as jogadoras de vôlei elas têm uma maior prevalência de incontinência urinária de esforço, 75,6%, uma taxa bem alta. E aqui já vem de encontro ao que a gente pensa muito de atividade física, né? Praticantes de tal atividade têm mais perda. E essa revisão ela mostrou que o vôlei é o que as evidências estão mostrando que ele vai gerar mais sobrecarga ali nesse assoalho pélvico e mais perdas urinárias. Então a gente tem aí algumas praticantes de vôlei que são gestantes, não só o vôlei, mas o beach tênis, né, o paddle, o tênis, são situações muito parecidas aí com o vôlei que vão aí impactar nesse assoalho pélvico. Então, o primeiro ponto é essa atividade física que essa evidência mostrou pra gente. E qual o impacto da atividade física no assoalho pélvico? Então, uma função adequada do assoalho pélvico, incluindo essa musculatura, tecido conjuntivo e sistema nervoso, é crucial para neutralizar o aumento de pressão intraabdominal e as forças de reação do solo que ocorrem durante a atividade física. E um bom funcionamento da musculatura de assoalho pélvico, ela pode compensar um tecido conjuntivo fraco, um tecido conjuntivo que já está ali além da sua capacidade de elasticidade, já sofreu algum trauma, alguma lesão, e aquele assoalho pélvico vai ter que comandar aquela região como característica de suporte, principalmente durante o aumento de pressão intraabdominal e durante a força de reação ao solo. A força de reação ao solo é toda vez que a gente pisa no chão ou pula, isso gera uma força ascendente que também vai ser impactada lá na nossa região pélvica. Então esse é um ponto fundamental para a gente conversar aqui, que não é só o aumento de pressão intraabdominal que pode gerar perda urinária, mas também a força de reação
ao solo. Então, esse é outro ponto fundamental aqui para a gente discutir. E alguns estudos eles já propuseram a associação da incontinência urinária com atividade física de alto impacto devido a esse aumento de pressão intraabdominal, a pressão que se acumula aí durante um esporte de alto impacto e que vai exceder a pressão intrauretral. Então, eu tenho um esfíncter que não vai dar conta desse aumento de pressão intraabdominal ali em região uretral, em região vesical, e esse esfíncter vai abrir, ele não vai conseguir manter ali a pressão de fechamento e a paciente vai ter uma perda. Além desse desequilíbrio de esfíncter, esse aumento de pressão intraabdominal, a gente também tem um desequilíbrio na força de abdômen. Esse desequilíbrio na força de abdômen, ele também altera essa dissipação da pressão intraabdominal, o que pode levar também uma alteração do ângulo uretrovesical fisiológico, levando também à incontinência urinária. Então, são pontos aí que a gente pouco estuda, mas são pontos que a gente tem que ter atenção ali na nossa prática clínica. Outro ponto importante é a hipótese de rede. Essa hipótese de rede, ela afirma que um aumento de pressão intraabdominal causa um estiramento dos ligamentos pélvicos e dos músculos do assoalho pélvico, levando à fadiga muscular e dano tecidual permanente. Uma das funções do nosso assoalho pélvico é essa função de rede ao final da nossa pelve, rede de sustentação dos nossos órgãos pélvicos. Então, quando eu tenho um dano ali em todos aqueles ligamentos, uma pressão constante em cima deles, quem vai estar ali embaixo para suportar toda essa pressão vai ser a musculatura de assoalho pélvico. E se essa musculatura de assoalho pélvico não estiver preparada para esse aumento de pressão intraabdominal, além de poder gerar ali uma perda urinária, eu também posso ter um prolapso de órgãos pélvicos. Então, não é só a incontinência urinária, mas sim disfunções do assoalho pélvico que podem surgir aí através do impacto da atividade física em assoalho pélvico. E com relação ao assoalho pélvico de atletas, existem duas teorias bem conflitantes. E aqui anota para você não perder essa informação, porque é uma informação bem interessante. Sugerem que existem os artigos sugerem que existem duas teorias sobre o assoalho pélvico de atletas, de mulheres atletas. A primeira teoria é que o assoalho pélvico das mulheres atletas, ele é mais forte do que as mulheres não atletas, devido ao uso repetitivo por meio de treinamento. Então, eles querem dizer que por trabalhar toda a musculatura de forma global, de forma repetitiva, a musculatura de assoalho pélvico também é trabalhada e se torna forte. Essa é uma hipótese. A segunda teoria, ela afirma que a pressão intraabdominal repetida nesse assoalho pélvico, ele pode enfraquecer esse assoalho pélvico, causando alongamento de fáscia e de músculo. Então, são teorias bem conflitantes. No entanto, o que a gente observa muito nos estudos é uma característica mais de fraqueza e de surgimento aí de disfunções do assoalho pélvico. Outro ponto é que, se a primeira teoria está certa, um músculo muito forte, um músculo às vezes muito tenso também, ele não é sinal de um assoalho pélvico funcional. Ele é sinal de um assoalho pélvico que daqui a pouco também pode trazer uma disfunção. Então, dependendo das teorias que daqui a pouco vão aparecer aí nos estudos, ambas essas teorias elas podem causar um impacto significativo nesse assoalho pélvico. E quando a gente fala de assoalho pélvico, atividade física e gestante, não existem muitos dados disponíveis na literatura, principalmente com relação ao exercício de alto impacto. Mas a gente já sabe
coisas muito impactantes aqui para esse assoalho pélvico, que é a própria gestação, a gestação pelo fator hormonal e o impacto do feto em crescimento em cima desse assoalho pélvico, ele já gera uma repercussão ali na região. Segundo ponto é o aumento de carga constante durante essas 40 semanas em cima desse assoalho pélvico, e esses dois pontos já são fatores de risco para o assoalho pélvico, tanto a gestação quanto esse aumento de carga aí nesse assoalho pélvico. E dada a execução, às vezes, de um salto, de corrida, que vai aumentar a pressão intraabdominal e movimentos de alto impacto, vão aumentar o risco de incontinência urinária de esforço em mulheres atletas que serão gestantes. Então, por esse motivo, alguns estudos trazem que parece razoável não indicar tais formas de exercícios para gestantes. O que eu quero dizer aqui? Que exercícios de pulo, exercícios que envolvem muita pressão intraabdominal, muita reação da pisada e ao solo, não são indicados para gestantes. Isso é o que um estudo traz. No entanto, uma revisão mostrou pra gente que a maioria das atividades físicas não prejudicam o assoalho pélvico e que os dados existentes na literatura, eles são insuficientes para determinar o quão extenuante é a atividade física e o quanto ela está relacionada a esses distúrbios do assoalho pélvico. Então, a gente não pode ainda hoje afirmar, não, essa gestante ela não pode fazer essa atividade física. Até porque a gente vai ver que não é só atividade física, e sim a preparação dela para essa atividade. Então, nem sempre eu vou proibir a minha paciente, mas sim trabalhar para que ela esteja preparada para aquela atividade. Então, esse é um ponto fundamental de a gente ter na nossa cabeça, que nem toda atividade vai ser ruim para esse assoalho pélvico. Depende de como esse assoalho pélvico está. E deixa eu trazer uma informação muito importante, que a maioria das atletas, ela apresenta vazamento durante o treino e não durante uma competição. Durante o treino, 95,2% das mulheres nesse estudo perderam, contra 51,2% em competição. Essas mesmas mulheres reduziram 40% aí de perda de um treino para uma competição. E isso provavelmente está justificado pela maior concentração de catecolaminas que vão afetar os receptores alfa-uretrais, mantendo um fechamento melhor desse canal da uretra. Espera aí que eu já vou explicar. As catecolaminas, elas têm uma função de resposta ao estresse. Então, quanto maior o estresse, maior o impacto ali, maior a ansiedade, né? Maior a atividade durante ali aquela competição, mais catecolaminas esse indivíduo vai produzir, e essa liberação ela aumenta também no esforço físico, por fatores emocionais, e a nível celular, essas substâncias elas vão modular a atividade neuronal, abrindo ou fechando os canais iônicos de acordo com os receptores envolvidos e propiciando aí um maior fechamento desse canal da uretra, uma melhor ativação dessa musculatura periuretral. Olha que interessante esse dado. Então, durante a atividade física, talvez a minha paciente, se ela estiver no nível ali emocional envolvido naquela atividade, né? Tiver ali um aumento da frequência cardíaca, produzir os hormônios necessários, as substâncias necessárias, eu posso ter uma melhor ativação daquela musculatura. Claro que se aquela musculatura estiver preparada para isso. Isso aqui são dados de estudos e a gente precisa de muito mais evidências para saber o impacto aí das catecolaminas
ali na região da uretra. Mas esse é um dado muito interessante que a gente também pode estudar mais a fundo. Outro estudo com 24 atletas nulíparas mostrou que elas tinham uma área maior do hiato dos elevadores. O que significa isso? Que essa musculatura não está desempenhando o papel dela, então de fechar esses canais e de reduzir esse ato urogenital, e elas tinham uma maior descida dessa bexiga durante a atividade física. Então aqui eu tenho uma maior área desse ato, propiciando uma abertura maior dessa uretra e uma descida maior dos órgãos pélvicos, então podendo gerar uma incontinência urinária e também um prolapso de órgãos pélvicos. Outro estudo mostrou pra gente que as mulheres nulíparas envolvidas no exercício extenuante com incontinência urinária de esforço tiveram também uma menor pressão de contração vaginal voluntária máxima, que justificaria aí uma exaustão da musculatura de assoalho pélvico durante um treinamento e maiores perdas de urina durante esse período. E um dado de alerta aqui. Aproximadamente 23% das mulheres incontinentes, ela para ou reduz a quantidade de exercício devido à incontinência urinária. E 60% delas com incontinência urinária grave, elas provavelmente serão inativas. E aqui é um ponto fundamental para a gente ter também de consulta, né, de estudo e também de cuidado com a nossa paciente, que é não pedir para ela parar de fazer atividade, e sim preparar ela para aquela atividade. Porque se eu disser para ela parar aquela atividade, talvez ela não volte mais. Talvez ela fique durante a gestação inteira inativa e ela não vai querer voltar para o exercício tão cedo. A Valdirene perguntou, tenho bexiga hiperativa, tem tratamento? Tem sim, Valdirene, depois me chama no direct que a gente conversa sobre isso, tá? Tem tratamento sim. Então, pessoal, um dado muito interessante aqui pra gente é que se eu não estimular essa musculatura de assoalho pélvico, se eu não estimular essa paciente a continuar nessa atividade, a não parar por conta da perda, ela vai parar essa atividade por conta de vergonha, por conta também das perdas que já aconteceram e ela não vai querer retornar àquele exercício. Então, muito importante a gente estimular sempre ela a continuar aquele exercício. Tá? Esse é um dado de alerta aqui para todas nós fisioterapeutas pélvicas. E quais são os pontos que a gente deve ter atenção na hora de orientar a nossa paciente? Um estudo realizado em 2020 demonstrou melhora da incontinência urinária de esforço em atletas que realizaram treinamento da musculatura de assoalho pélvico em comparação com aquelas que não fizeram. E o que eu quero falar com isso? Que a paciente que a gente prepara aquela musculatura, ela vai ter muito menos perdas e muito menos disfunções de assoalho pélvico na atividade física do que aquela paciente que não prepara aquela musculatura para a atividade. Outra questão fundamental, a contração fásica, então a contração rápida, ela vai fornecer suporte imediato à uretra, imediato de fechamento ao esforço. Mas a contração tônica, ela vai estabilizar também a uretra. E por esse motivo que um ponto fundamental de atenção é, para atividade física eu não posso trabalhar só fibra rápida. Eu preciso trabalhar os dois tipos de fibra para que uma forneça suporte de fechamento rápido e a outra forneça estabilização. Então, escreve aí, não é só treinar fibra rápida, eu preciso treinar os dois tipos de fibra para preparar a minha paciente para a atividade física. Fibras rápidas e fibras lentas, preparando a região de assoalho pélvico para as demandas lá na atividade física. E muitos autores eles têm observado que o treinamento supervisionado de assoalho pélvico durante a gestação, ele pode prevenir
e tratar a incontinência urinária, melhorando a sua função esfincteriana, como a gente já viu em vários artigos e em várias aulas que eu dei aqui para vocês também. E apesar do fator super positivo do exercício para a gestação e ao mesmo tempo fatores negativos decorrentes de um útero em crescimento, o aumento de pressão intraabdominal, o aumento ali da carga em cima desse assoalho pélvico, a gente mesmo assim precisa estimular a atividade física, porque a gente tem muito mais benefícios para essa mãe e para esse bebê do que malefícios. Então, em vez de limitar a participação de mulheres grávidas em atividades de alto impacto, vale a pena diminuir o risco de potenciais efeitos negativos nesse assoalho pélvico. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai preparar esse assoalho pélvico para qualquer atividade que ela vá fazer. Salva essa frase que eu vou falar agora para vocês. Não é deixar de fazer atividade física por conta do assoalho pélvico, mas sim preparar o assoalho pélvico para a atividade física. Vou repetir, não é deixar de fazer atividade física por conta do assoalho pélvico, mas sim preparar o assoalho pélvico para a atividade física. Escreveram aí? Vai ser o nosso lema da live de hoje. A Fabi me manda os artigos. Esses artigos eu vou disponibilizar amanhã nos stories, tá? Então fiquem ligadinhas que amanhã eles vão estar ali para baixar. A Jana colocou: Jéssica, tenho um pouco de dificuldade em saber quando contrair durante o exercício, associação com a respiração. Jana, continua aqui comigo que a gente vai falar sobre isso, falar sobre respiração e ativação de assoalho pélvico. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Um estudo de 2019 que avaliou 97 gestantes mostrou que o exercício de alto impacto associado ao assoalho pélvico, ele vai ser seguro em relação à prevenção de incontinência urinária. E para evitar a potencial influência negativa do alto impacto nesse assoalho pélvico, o elemento crucial de qualquer intervenção de exercícios e intervenção da fisioterapia pélvica é o preparo da musculatura de assoalho pélvico desde o início dessa gestação até o final dessa gestação e lá no pós-parto. Então, o elemento crucial é preparar esse assoalho pélvico para a atividade física. E um dos pontos chaves é ensinar também o Kinec. O que é o Kinec? O Kinec é a ativação desse assoalho pélvico durante o esforço. Então, como que eu vou trabalhar isso? Eu vou ensinar a minha paciente, então, essa aprendizagem, a capacidade de usar conscientemente o Kinec durante essas atividades pode ajudar a prevenir ou reduzir a perda urinária. Então, esse Kinec a gente vai trabalhar no nosso consultório primeiro, porque a maioria das nossas pacientes não terá o Kinec. O que é o Kinec? A gente testa lá com o T do Perfect, que é o timing, é a pré-contração. Então, geralmente, quando a gente vai testar o T, essa paciente, ela expulsa o teu dedo ou esse assoalho pélvico não faz nada. Então, a gente vai preparar esse assoalho pélvico, né? Treinar esse Kinec. Então, esse Kinec, ele vai ser treinado com situações ali no consultório, situações leves, depois moderadas, depois mais intensas, preparando ela tanto para atividade do dia a dia, quanto para atividade física também. Então, por exemplo, contrai, tosse, relaxa. Contrai, levanta um braço, relaxa. Isso aqui é só o treino desse assoalho pélvico para a atividade. Depois a gente vai falar sobre o uso da respiração em conjunto. Mas pensando aí num treino rápido, num fechamento rápido dessa uretra, a gente está trabalhando com o Kinec. E uma pesquisa de 2022, com 42 mulheres nulíparas,
que verificaram o impacto do exercício no assoalho pélvico. Eles verificaram que se esse exercício, se essa atividade de alto impacto, ela for suplementada com esse treinamento da musculatura de assoalho pélvico, essas mulheres elas terão uma melhora dessa contração de assoalho pélvico e elas melhoram também essa capacidade, essa habilidade de usar o Kinect. E essa prática, essa habilidade de usar o Kinect vai reduzir esses sintomas negativos do trato urinário e permitindo que essas mulheres tenham uma melhor qualidade de vida, uma ida, mais frequente à atividade física, que elas não parem essa atividade física e evitem aí um impacto nessa musculatura de assoalho pélvico. Então, um ponto fundamental aqui é treinar fibra rápida e fibra lenta, mas instituir também o Kinect, que é o treinamento da pré-contração. Para falar mais sobre o Kinect, para saber mais sobre ele, existe uma live, existe uma aula só sobre Kinect, formas de treinar ele lá no meu YouTube. Então, depois que acabar aqui a live de hoje, vai lá no meu link da bio, lá tem o meu canal do YouTube e depois procura essa aula, porque é uma aula fundamental para você ver e poder aplicá-la no teu consultório. Outro ponto fundamental é que o assoalho pélvico não trabalha isoladamente, mas em sinergia com toda a parede anterolateral desse abdômen. Então, eles trabalham em sinergia e as contrações sinérgicas do assoalho pélvico, musculatura abdominal, elas servem para proteger esse assoalho pélvico contra o aumento de pressão intraabdominal. Eles vão servir também para melhorar a postura, para dar mais estabilidade para a nossa paciente durante uma postura ali parada, mas também durante uma corrida, uma luta, qualquer esforço, sempre que necessário. Então, outro ponto que a gente sempre tem que dar atenção é associar o treinamento da musculatura abdominal. Então, como que eu faço isso? Eu vou trabalhar a expiração com ativação desse abdômen em conjunto com o assoalho pélvico. Então, minha paciente está expirando, nesse momento que ela vai fazer força lá na academia, que vai levantar o pezinho, que vai levantar do agachamento, toda vez que ela fizer força, ela vai expirar, ativando esse abdômen e ativando assoalho pélvico em conjunto, para que os dois estabilizem postura, estabilizem toda a região abdominal, pélvica e também lombar, e para que eles também consigam reduzir, neutralizar ali a pressão intraabdominal. E eu falei para vocês sobre expiração, né? A expiração com a glote aberta, ela vai permitir essa exalação de ar e ela vai permitir também o aumento excessivo de pressão intraabdominal. Se a gente fizer um teste aqui, imagina comigo que vocês vão levantar o pezinho. Se a gente levantar o pezinho, soltando o ar, ativando o abdômen e assoalho pélvico, é um tipo de pressão no meu abdômen. Agora, se eu fizer em apneia, sem pensar no meu abdômen, no meu assoalho pélvico, isso aumenta muito a pressão intraabdominal e vai fazer com que essa pressão também se dirija ao meu assoalho pélvico. Impacte não só em musculatura, mas também em região ligamentar. Então, essa glote aberta, ela permite minimizar aí a pressão intraabdominal e a pressão intratorácica. Só que instruções para cocontração da musculatura de assoalho pélvico, recomendações para abrir a glote durante o esforço, tem pouquíssima coisa na literatura. Então, essas instruções são bem vagas, são pouquíssimas coisas que a gente encontra. No entanto, embora essa observação ela não possa ser fundamentada pelos estudos, é comum a gente ver que durante alguns estudos, eles mostram que a apneia, ela piora a pressão intraabdominal. Então, por esses estudos que a gente vai utilizar
a expiração com a glote aberta, ativando o abdômen e ativando esse assoalho pélvico, para que a gente minimize essa pressão intraabdominal e minimize também a pressão que esse aumento de pressão intraabdominal vai gerar ali nesse assoalho pélvico. Então, muitas pacientes, se a gente perguntar lá no consultório se ela respira, se ela tranca o ar, a maioria delas vão falar que ela não presta atenção na respiração, que ela tranca o ar quando ela faz força, e isso vai fazer com que aumente ainda mais a pressão intraabdominal. Então, esse padrão de apneia, ele resulta num esforço para baixo nesse assoalho pélvico, assim como um aumento de pressão intraabdominal, que vai incidir não só nessa musculatura de assoalho pélvico, mas também em musculatura abdominal, principalmente quando essa paciente não vai contrair de forma concêntrica abdômen e assoalho pélvico e expirar ali naquele momento. Então, se ela estiver fazendo apneia, esse aumento de pressão intraabdominal ele vai piorar e esse impacto ele vai sim para a região inferior, para a região caudal. Então, é muito importante que a gente preste atenção na respiração da minha paciente. Então, não é só ensinar ela a contrair, mas sim também ensinar a respirar. Talvez num treinamento com a paciente de vocês tenham que ensinar primeiro a respiração, porque boa parte das nossas pacientes não sabe respirar. Então, o que a gente tem que fazer primeiro num treinamento desse? A gente vai ter que inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Esse é o primeiro ponto, porque muitas pacientes inspiram e expiram pelo nariz. Outro ponto, ensinar como ela vai respirar na atividade física. Então, antes de falar sobre assoalho pélvico, se a paciente tem dificuldade nessa respiração, a gente precisa trabalhar isso isoladamente primeiro. Porque se eu já trabalhar a respiração, assoalho pélvico, levanta peso, essa paciente ela não vai ter coordenação para isso. Então, primeiro ponto, ensina a respiração, depois ensina assoalho pélvico e depois você vai unir tudo. Para depois a gente treinar a elevação ali de um membro, elevação ali de um pezinho, para que ela tenha consciência tanto respiratória quanto de assoalho pélvico, para ela ter esse poder de coordenação. A Bruna colocou, eu sempre ensino a respiração primeiro, depois ativar o abdômen, depois associar com o assoalho pélvico e depois aplicar no exercício. Muito bem, bem a sequência que a gente foi falando aqui mesmo, porque senão vai causar uma confusão gigantesca na cabeça da nossa paciente. Então, até agora a gente viu que não podemos pedir para a paciente parar de fazer o exercício, então a gente vai ter que ensinar ela como ela vai minimizar o impacto daquele exercício para esse abdômen, para esse assoalho pélvico e para outras regiões corporais. Nós vimos que as perdas de urinas elas podem trazer uma inatividade para a paciente, então a gente também tem que se adequar a isso, verificando ali o impacto dessa perda para a qualidade de vida da nossa paciente e estimulando que ela mantenha aquela atividade ou mude uma atividade, mas que ela continue ativa. Outro ponto não é só trabalhar fibra rápida preparando a paciente para a atividade física, mas sim trabalhar fibra rápida, fibra lenta e pensar também no Kinec, que a gente precisa trabalhar também em conjunto, ativando essa musculatura antes desse esforço, para que a gente minimize o impacto ali daquela atividade física. Outro ponto fundamental é que esse assoalho pélvico não trabalha sozinho para minimizar esse aumento de pressão intraabdominal. A gente precisa também associar esse abdômen, então trabalhar respiração, trabalhar ali a ativação daquele abdômen para que eu tenha uma melhor estabilização de toda a região
e para que eu tenha também uma minimização daquela pressão intraabdominal. A Bruna colocou, sou aluna da jornada, é verdade. A Fábio, isso aí, Jéssica, perfeito. E sempre olhar a paciente como um todo, muito bem. Esse é um ponto crucial do nosso acompanhamento, ter esse olhar integral. Se a minha paciente adora fazer um crossfit e eu pedir para ela fazer uma hidroginástica, ela não vai querer fazer. Então eu tenho que adequar aquela atividade à rotina dela, o que ela gosta, enxergando todo. Nossa, ela fez muitas amizades lá no CrossFit, ela adora aquela atividade, ela vai todo dia. Mas se eu pedir para ela fazer uma hidroginástica, talvez ela não queira ir. Então a gente sempre vai ter que enxergar o todo dessa paciente. E a gente viu agora que a gente precisa trabalhar muito bem essa respiração, trabalhar muito bem esse abdômen para que ela tenha consciência de toda essa respiração lá no momento da atividade física. Então, etapas aqui que a gente tem que vencer. Melhorar a respiração dessa paciente, trazer ali a consciência respiratória, depois ensinar a ativação daquele abdômen, depois ensinar bem como ativar aquele assoalho pélvico e depois incluir isso na atividade física. Incluir isso numa atividade que eu vou treinar lá no meu consultório para que depois a minha paciente esteja preparada para a atividade. Deixa eu ver aqui. Respiração, postura, abdômen, assoalho pélvico. Muito bem. Ela não volta mais na físio, isso mesmo. Tem um paciente do cross também da hidro e está tudo bem. Isso mesmo. Então a gente vai trabalhar em ambas as situações. A gente vai precisar instruir a minha paciente em ambas as situações. Qual o momento de ativar o assoalho pélvico nos exercícios? A gente vai trabalhar sempre antes desse esforço. Então, por exemplo, eu estou segurando um pezinho aqui. Controle do ar-condicionado, meu pezinho. Eu vou fazer uma elevação. Então, a minha paciente vai inspirar. No momento que ela soltar o ar, ela iniciou a expiração, essa minha paciente vai começar a ativar esse abdômen, esse assoalho pélvico e eu começo depois a levantar esse pezinho. Então, expirou, começou a expirar, ativou o abdômen, ativou o assoalho pélvico e a gente vai elevando. Ainda na expiração. Não é na ins. Então, na expiração, depois que eu ativei abdômen, assoalho pélvico, daí eu vou elevar esse pezinho. Porque assim eu já tenho meu abdômen bem preparado, assoalho pélvico bem preparado, eu estou expirando, então reduzindo a pressão intraabdominal e eu estou fazendo um movimento. Aqui eu estou fazendo um movimento com um pezinho super leve. Mas as minhas pacientes hoje trabalham com pesos extremos. Talvez num primeiro momento, que é outro ponto de atenção, ela tenha que reduzir aquela carga para que ela consiga prestar atenção na respiração, na ativação desse abdômen e na ativação desse assoalho pélvico. Porque se ela mantiver aquela carga que ela estava usando, ela não vai conseguir prestar atenção em nada disso. Porque para elevar aquela carga, ela fazia uma apneia antes. Então, talvez essa seja uma orientação que a gente tenha que dar. Reduzir aquela carga ou o número de repetições, se está ficando muito extenuante para ela, reduz ali a pressão intraabdominal, reduz ali a carga e ela vai conseguir trabalhar muito melhor ali naquele abdômen, naquele assoalho pélvico. Oi, Moni! Ah, isso mesmo, outra aluna da jornada. Sejam muito bem-vindas sempre aqui. Então, pessoal, muito importante a gente sempre estar de olho nessas questões. Então, não peçam para pacientes de vocês parar de fazer atividade física. Eu trouxe esse assunto porque no domingo eu fui marcada num story de uma personal. Essa personal ela trabalha em conjunto comigo e uma aluna dela perguntou se a atividade física, se ela não deveria parar de fazer atividade porque estava prejudicando o assoalho pélvico dela. Em nenhum momento a gente vai pedir para a nossa paciente parar de realizar uma coisa que ela gosta. Aquilo ali traz qualidade de vida para ela. Então a gente precisa sempre preparar ela para aquela atividade. As minhas alunas estão em peso hoje aqui. Oi, Andréia!
Então, conseguiram entender tudo isso? Conseguiram prestar atenção nesses pontos chaves aqui que eu falei para vocês? Porque isso aqui é fundamental de a gente ter em mente. Ah, então, uma boa respiração, uma boa ativação desse abdômen, uma boa ativação desse assoalho pélvico, não pensando só em fibra rápida, só em Kinec, mas pensando também em fibra lenta, para a gente trazer essa sustentação dos órgãos pélvicos, sustentação uretral. Então, uma respiração ali adequada no momento da atividade, ela vai ser fundamental para proteger esse assoalho pélvico. Se eu não respiro adequadamente, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão intraabdominal e essa pressão vai ser jogada, vai ser impactada ali também nesse assoalho pélvico. Dúvidas, pessoal? Estamos chegando ao fim de mais uma live. Quero saber aqui de vocês. Ficou alguma dúvida? Beijo, Fabi! Pessoal, depois vocês conseguem também rever essa live, ela vai ficar salva até amanhã à noite aqui no Instagram e depois ela vai lá para o canal do YouTube. Eu falei para vocês que tem a aula do Kinec lá, mas tem várias outras aulas sobre o Perfect, sobre como montar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico através do Perfect. Então, eu até sugiro para vocês que depois que acabar a live, vai lá no meu link da bio, vai lá no meu canal do YouTube e clica no sininho para se inscrever lá no meu canal e sempre receber as novidades. A gente sempre está colocando novidade lá. Essas 2 lives semanais, elas sempre estão lá para que vocês possam rever e para que vocês possam estudar também através de todo esse conteúdo. Se não tem mais dúvidas, a gente vai encerrando a aula de hoje. Então foi um prazer estar aqui com vocês e nos encontramos na quinta-feira. Amanhã eu coloco para vocês o tema da nossa live de quinta-feira para que a gente possa também trazer outras discussões. É um tema que vocês já pediram aqui em outras lives, então é um tema que a gente vai poder trabalhar bastante em busca aí de resoluções de dúvidas de vocês do consultório. Um grande beijo, até quinta-feira e qualquer dúvida é só me chamar aqui nas caixinhas de pergunta, no direct ou colocar abaixo da live lá no feed também. Um beijão e até mais!